Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus palpites com 5 duplos. Trago informações importantes aí pra gente dar aquela refinada nos nossos palpites. Aqui no canal já tem o primeiro vídeo com as primeiras informações, palpites com um duplo e o restante tudo simples, mas o importante são as informações. E já nesse vídeo aqui eu vou com 5 duplos, hein? Rodada Copa do Mundo 2026. Tem que tomar muito cuidado aí, porque terão seleções que já estarão classificadas, como por exemplo o México, né? E começando aqui as nossas análises, né? Escócia e Brasil, primeiro jogo. No momento que eu gravo esse vídeo, o Brasil ainda não jogou contra o Haiti. E aqui, né, a Escócia, né, seu último jogo venceu o Haiti por 1-0, venceu a Bolívia por 4-0, venceu Curaçao por 4-1, aí perdeu para a Costa do Marfim, uma seleção muito forte, apenas por 1-0, também perdeu para o Japão por apenas 1-0, hein? É bom o Brasil ficar de olho nessa Escócia. Já o Brasil empatou com o Marrocos em 1-1, lembrando, né, que no momento que eu gravei esse vídeo, não jogou ainda com o Haiti, vamos esperar uma vitória bem convincente. Venceu o Egito por 2-1, venceu o Panamá por 6-2, venceu a Croácia por 3-1 e perdeu para a França por 2-1. No grupo do Brasil, a Escócia é a líder por enquanto com 3 pontos, tem uma vitória, né? Marrocos e Brasil vêm empatados aí com 1 ponto, Haiti sem ponto por enquanto. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória da Escócia, um empate e 4 vitórias do Brasil. O último confronto foi só em 2011, o Brasil, num amistoso, venceu a Escócia por 2-0. Antes disso, só em 98, Copa do Mundo, o Brasil venceu a Escócia por 2-1. Bom, a gente tá vendo nessa Copa do Mundo, né, as seleções muito equilibradas, né? Uma ou outra aí tá conseguindo uma goleada. Escócia, hein, vai ser um adversário difícil aí para o Brasil. E nesse palpite aqui, eu quero acreditar nessa vitória do Brasil. Tô indo seco, mas sinceramente, se você tiver condições, eu colocaria mais um duplo aqui indo no empate entre eles. Ainda agora para o jogo 2, Nova Zelândia e Egito. A Nova Zelândia, seu último jogo, empatou com o Irã em 2-2, perdeu para a Inglaterra por 1-0, perdeu para o Haiti por 4-0, venceu o Chile por 4-1, perdeu para a Finlândia por 2-0. Já o Egito, né, no seu primeiro jogo aí pela Copa do Mundo, empate com a Bélgica em 1-1, perdeu para o Brasil por 2-1, venceu a Rússia por 1-0, empate com a Espanha em 0-0 e venceu a Arábia Saudita aí por 4-0. No grupo deles, a Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito, todo mundo embolado com apenas 1 ponto. Esse grupo aqui vai ser legal de acompanhar, hein? Confronto direto entre eles, apenas um jogo, vitória do Egito, foi em março de 2024, um amistoso. E desfalque, no momento, as duas seleções não têm. Bom, agora que eu cheguei aqui nos desfalques de Nova Zelândia e Egito, eu acabei esquecendo de mostrar os desfalques aí do jogo entre Escócia e Brasil. Dá uma olhada aqui, os desfalques da Escócia é o Scott McKenna, lesão muscular, ele é incerto. E no Brasil, né, o Neymar, né, essa lesão na panturrilha aí já virou uma novela mais que mexicana, né? Será que ele vai jogar contra a Escócia? Esses são os desfalques aí do primeiro jogo. Agora voltando aí para o segundo jogo, Nova Zelândia e Egito, né, sem desfalques. Palpite aqui difícil, duas seleções equilibradas. Nova Zelândia mostrou um bom futebol aí na sua primeira partida. E olhando, né, essas informações, mais as informações do primeiro vídeo, aqui vou usar um dos meus duplos. Tô indo de Nova Zelândia, mas também tô acreditando muito mais aí na vitória do Egito, que fez uma boa partida aí contra a Bélgica. Indo agora para o jogo 3, Argentina e Austrália, duas seleções que vêm muito bem nas suas últimas partidas. A Argentina na Copa do Mundo venceu a Argélia por 3-0, amistosos venceu a Islândia por 3-0, Honduras por 2-0, Zâmbia por 5-0 e a Mauritânia por 2-1. Já a Áustria na Copa do Mundo venceu a Jordânia por 3-1, venceu a Tunísia por 1-0, Coreia do Sul por 1-0, Gana por 5-1 e empate com a Bósnia em 1-1. No grupo, a Argentina, devido ao saldo, é a líder com 3 pontos. A Áustria também está com 3 pontos. Jordânia e Argélia ainda não pontuaram. No confronto direto entre eles não há, será um confronto inédito. E desfalques aí nas duas equipes, apenas na Argentina. Montiel, lesão muscular, ainda é incerto. Paredes, lesão no isquiotibiais, posterior de coxa, né, é incerto. E o Tagliafico, lesão muscular, aqui tá falando fim de junho de 2026, né, na Áustria, sem desfalques.
Bom, pelo que a Argentina apresentou, a Áustria aí também conseguiu uma vitória na sua primeira partida, mas acredito que vai ter dificuldades aí contra a Argentina. A Argentina dá pra ver que tá muito confiante. Eu vi uma informação hoje, né, que parece que o pai do Lionel Messi aí tá meio ruim, né, tá no hospital. Tem uma apresentadora lá na Argentina, né, que acabou perdendo o emprego porque divulgou falando que o pai do Lionel Messi tinha falecido, né? Pra que a pessoa vai falar uma coisa dessa, né? Sendo que é mentira, só pra desestabilizar o cara. Ela deve estar torcendo pro Brasil, com certeza. Mas o pai dele tá ruim mesmo, tá no hospital e a que ponto pode mexer, né, com a cabeça dele. Acredito que não interfira muito, né? E aqui eu tô indo seco na Argentina. Palpite difícil, mas eu quero deixar meus duplos para outros confrontos mais complicados. Indo agora para o jogo 4, França e Iraque. A França venceu o Senegal aí pela Copa do Mundo 3-1, amistosos. Venceu a Irlanda do Norte por 3-1, perdeu para a Costa do Marfim por 2-1, venceu a Colômbia por 3-1 e venceu o Brasil por 2-1. O Iraque perdeu para a Noruega na Copa do Mundo por 4-1, amistosos perdeu para a Venezuela por 2-0, empate com a Espanha em 1-1, venceu Andorra por 1-0 e venceu a Bolívia por 2-1, né, aquele jogo valendo vaga para a Copa, né? No grupo, a Noruega é a líder devido ao saldo de gols. A França também tem 3 pontos. Senegal e Iraque não pontuarem. Confronto direto entre eles será inédito e desfalques aí nas duas equipes no momento não tem. Bom, sinceramente, tô achando que esse jogo aqui vai ser uma goleada para a França. O Iraque é uma seleção que eu não acredito muito. Sinceramente, eu preferia ter visto a Bolívia aí, né? Mas acho que vai ser um jogo aí para a França fazer saldo. Mbappé provavelmente, se jogar, vai quebrar seu recorde aí de gols. E para essa partida aqui, tô indo numa vitória seca da França, né? Vitória do Iraque seria uma zebraça. Jogo 5, Noruega e Senegal. Esse jogo aqui já é bem mais complicado, hein? A Noruega aqui tá marcando derrota pro Iraque, mas não, tá, pessoal? É o contrário. A Noruega que venceu o Iraque por 4-1. Empate com o Marrocos em 1-1. Venceu a Suécia por 3-1. Empate com a Suíça em 0-0. E derrota para a Holanda por 2-1. Já Senegal perdeu para a França por 3-1. Empate com a Arábia Saudita em 0-0. Perdeu para os Estados Unidos por 3-2. Venceu a Gâmbia por 3-1 e venceu o Peru por 2-0. No grupo deles, Noruega, como a gente viu ali no jogo anterior, é a líder, né? França na segunda posição com 3 pontos também. Senegal e Iraque precisando pontuar. No confronto direto entre eles também não há, e desfalques das duas seleções também não tem. Confronto mais equilibrado. Senegal, apesar de ter perdido aí para a França no primeiro jogo, jogou bem, que no segundo tempo deu uma cansada. Acredito que contra a Noruega vai dar mais jogo. E aqui tô usando mais um dos meus duplos, hein? Eu tô indo de Noruega, mas também tô acreditando aí na vitória de Senegal, que é um jogo que, se você tiver condições, eu colocaria um triplo, hein? Indo agora para o jogo 6, Portugal e Uzbequistão. Portugal, hein? Empatou com o Congo na primeira rodada 1-1. Venceu a Nigéria aí amistoso por 2-1. Venceu o Chile por 2-1. Venceu os Estados Unidos por 2-0. Empate com o México em 0-0. Já o Uzbequistão perdeu para a Colômbia pela Copa do Mundo por 3-1. Perdeu para a Holanda por 2-1. Perdeu para o Canadá por 2-0. Empate com a Venezuela em 0-0 e venceu o Gabão por 3-1. Classificação do grupo. Colômbia é a líder com 3 pontos. Aí Congo e Portugal apenas 1 ponto cada e os Uzbequistão sem pontuar. Confronto direto entre eles não há, será mais um dos confrontos inéditos, e desfalques apenas no Uzbequistão. O jogador Ashurmatov, lesão na panturrilha, é incerto. Portugal teve muitas dificuldades aí contra o Congo, vai pegar uma seleção que é mais forte defensivamente, mas eu achei o Congo mais forte ofensivamente. Se Portugal não mudar o seu jeito de jogar, acredito que não vai conseguir a vitória, mas aqui, usando também um dos meus duplos, eu tô indo de Portugal, mas pelo que jogou o Uzbequistão, acredito que pode parar Portugal, eu tô indo de empate entre eles. Indo agora para o jogo 7, Inglaterra e Gana. A Inglaterra venceu a Croácia no primeiro jogo da Copa por 4-2, amistosos, vitória contra a Costa Rica por 3-0, venceu a Nova Zelândia por 1-0, perdeu para o Japão por 1-0, empate com o Uruguai em 1-1. Gana venceu o Panamá por 1-0, ou no finalzinho, hein? Empate com a Holanda em 1-1, aí perdeu para o México por 2-0, perdeu para a Alemanha por 2-1 e perdeu para a Áustria por 5-1, hein? No grupo, Inglaterra e Gana, 2 com 3 pontos, Panamá e Croácia sem pontuar. No confronto direto entre eles, apenas um jogo, foi um empate em 2011 amistoso, Inglaterra mandante. E desfalques entre eles, apenas engana, jogador Ziggy, desconforto físico, mas acredito que joga. Bom, a Inglaterra foi
foi uma das seleções aí que apresentou um excelente futebol, né? Junto da França, Colômbia. Se jogar o que jogou contra a Croácia, acredito que vença também, até que uma certa tranquilidade. Eu acho que mais que no jogo da Croácia, apesar da seleção ganesa, né, ter jogadores mais físicos e jogar em grandes ligas, mas aqui eu tô acreditando na vitória seca aí da Inglaterra. É um palpite arriscado. Se você tiver condições de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Indo agora para o jogo 8, Panamá e Croácia. Panamá, seu primeiro jogo aí na Copa do Mundo, perdeu para a Gana por 1-0, empate com a Bósnia em 1-1, venceu a República Dominicana por 4-2, perdeu para o Brasil por 6-2 e venceu a África do Sul por 2-1. Já a Croácia na Copa do Mundo perdeu para a Inglaterra por 4-2, nos amistosos, vitória em cima da Eslovênia por 2-1, perdeu para a Bélgica por 2-1, perdeu para o Brasil por 3-1 e venceu a Colômbia por 2-1. No grupo, como a gente viu ali no jogo anterior, Inglaterra e Gana líderes, né? Panamá e Croácia precisando pontuar. No confronto direto entre eles não há, e desfalques aí nas duas seleções também não vai ter. Bom, como eu disse, né, a Croácia ela fez uma boa partida contra a Inglaterra, mas eu acho que o físico da Inglaterra no segundo tempo fez a diferença, não abaixou a rotação. A Croácia, como é um time com jogadores mais velhos e experientes, né, não aguentou o ritmo, mas como o Panamá não tem a mesma rotação da Inglaterra, acredito, né, que a Croácia consiga um golzinho, né, e segure, porque a Croácia é muito forte defensivamente. E aqui nesse palpite eu tô indo na Croácia. Não é um jogo fácil. O Panamá jogou muito bem contra a Gana, né? Acabou tomando um golzinho aí no final da partida, né? Indo agora para o jogo 9, Colômbia e Congo. Colômbia venceu o Uzbequistão por 3-1, já pela Copa do Mundo. Amistosos, venceu a Jordânia por 2-0, venceu Costa Rica por 3-1, perdeu para a França por 3-1 e perdeu para a Croácia por 2-1. Já o Congo, empate com Portugal no primeiro jogo da Copa em 1-1, perdeu para o Chile por 2-1, empate com a Dinamarca em 0-0, venceu a Jamaica por 1-0 e venceu Bermudas por 2-0. O grupo, Colômbia é a líder, única que venceu com 3 pontos, República do Congo e Portugal com 1 ponto, Uzbequistão zerada no grupo. Confrontos entre eles também, confronto inédito e desfalques apenas no Congo. O jogador Bongonda, desconforto físico também é incerto. Bom, pelo que apresentou a seleção colombiana, acho que vai ser difícil aí para o Congo, apesar de ter vários jogadores também jogando campeonatos fortes, né, pelo mundo, mas a Colômbia tá com uma ótima seleção, mostrou muita força aí contra o Uzbequistão, seleção também forte defensivamente. Acredito que se a Colômbia se defender um pouco melhor, né, porque achei o Congo uma seleção mais perigosa no ataque, mas tem uma defesa não muito boa, né? Então aqui eu tô indo de Colômbia, seco, né? Vamos ver se a sorte vai estar nesse palpite, né? Indo agora para o jogo 10, Suíça e Canadá. A Suíça, seu último jogo aí pela Copa, venceu a Bósnia por 4-1, empate com o Catar em 1-1, jogo também válido, né, pela Copa do Mundo. Aí amistosos 1-1 contra a Austrália, venceu a Jordânia por 4-1, empate com a Noruega em 0-0. Já o Canadá venceu o Catar por 6-0, hein? Empate com a Bósnia no primeiro jogo da Copa em 1-1, amistosos 1-1 contra a Irlanda, venceu o Uzbequistão por 2-0 e empate com a Tunísia em 0-0. Esse grupo, Canadá tem 4 pontos, Suíça também tem 4 pontos, a Bósnia tem 1 ponto, Catar tem 1 ponto, todo mundo aqui com chances de classificação, hein? Então a última rodada aqui não vai ter essa de poupar, né? Todo mundo jogando no máximo. Confronto direto entre eles não há, e desfalque, Munhen, lesão na panturrilha aí na Suíça, é incerto. E aqui essa informação tá trocada, tá? O Koné, ele é da seleção canadense. No jogo contra o Catar, né, ele acabou numa disputa de bola aí quebrando o tornozelo, está fora da Copa, né? Além do Koné, tem o Jones aí também, lesão na coxa, é incerto. Então lembrando, pessoal, Koné é da seleção do Canadá. Bom, aqui vai ser um jogaço, hein? As duas aí buscando vaga, a mesma pontuação no grupo, duas seleções bem ofensivas. Suíça mostrou muito futebol nesse segundo jogo. E aqui tô usando mais um dos meus duplos, hein? Eu tô indo de Suíça, mas também tô acreditando na vitória do Canadá, né? Sendo empurrada aí por sua torcida. Indo agora para o jogo 11, Bósnia e Catar. A Bósnia, o último jogo aí pela Copa, perdeu para a Suíça por 4-1, empate com o Canadá pela Copa também em 1-1, aí empatou com o Panamá em 1-1, empate com a Macedônia 0-0 e empate com a Itália em 1-1. O Catar também não vem nada bem, né? Perdeu na Copa do Mundo por 6-0 para o Canadá, empate com a Suíça em 1-1, empate com El Salvador em 0-0, derrota para a Irlanda por 1-0 e derrota para a Tunísia por 3-0. Classificação do grupo, Canadá e Suíça com 4 pontos, né? Vão disputar
a liderança aí do grupo, mas Bósnia e Catar ainda tem chances de classificação, né? Catar um pouco remoto, né, que precisa golear aí a Bósnia, acho um pouco difícil. No confronto direto entre eles, apenas um jogo em 2010, um amistoso, mandante era a Bósnia, empate em 1-1. Desfalques na Bósnia, Muharemovic, suspenso, foi expulso, e classificar ainda há chances de jogar, né? Já no Catar, Al-Amin também foi expulso e Madibo também foi expulso. Não vai poder jogar aí contra a Bósnia. Bom, pelo que as duas seleções apresentaram, né, o Catar é uma seleção muito frágil. Aqui não tem nem muito o que dizer, né, a Bósnia, apesar de empatar bastante, tô acreditando nessa vitória aí da Bósnia, tô indo seco na Bósnia. Bósnia deve vir com tudo, né, porque tem chances, né, de classificação, precisa golear o Catar aí para ver o que vai acontecer lá no jogo entre Suíça e Canadá, né. Indo agora para o jogo 12, Marrocos e Haiti. Marrocos, seu primeiro jogo empatou com o Brasil, lembrando, né, que no momento que eu gravei esse vídeo, o Marrocos também ainda não jogou, vai jogar essa segunda rodada, é bom a gente ficar de olho. Amistoso, empate com a Noruega em 1-1, venceu Madagascar por 4-0, venceu o Paraguai por 2-1, empate com o Equador em 1-1. O Haiti, no primeiro jogo, perdeu para a Escócia na Copa do Mundo por 1-0, amistoso. Perdeu para o Peru por 2-1, venceu a Nova Zelândia por 4-0, empate com a Islândia em 1-1 e perdeu para a Tunísia por 1-0. No grupo, Escócia é a líder com 3 pontos, Marrocos e Brasil têm apenas 1 ponto e o Haiti 0. Confronto direto entre eles não há e desfalques nas duas seleções apenas no Haiti. Jogador Nazon, desconforto físico é incerto. Aqui também não tem muito o que dizer, né? Marrocos, o que apresentou contra o Brasil, acho que ganha com facilidade aí do Haiti. Apesar do Haiti apresentar um bom futebol, né, contra a Escócia no primeiro jogo, temos que ver, né, como é que ela vai se comportar aí contra o Brasil, mas de momento eu tô indo seco em Marrocos. Indo agora para o jogo 13, África do Sul e Coreia do Sul. África do Sul empatou aí com a Tchequia em 1-1. Esse jogo aqui foi complicado, hein? Tava acertando esse jogo aqui na loteca 1256. A Tchequia tava dominando, mas o pênalti aí que o juiz marcou para a África do Sul, hein, me tirou aí dos 14 pontos, hein? Brincadeira. Na primeira rodada da Copa, a África do Sul perdeu para o México por 2-0. Amistosos, empate com a Nicarágua em 0-0. Perdeu para o Panamá por 2-1. E mais um jogo contra Panamá, 1-1. Já a Coreia do Sul, outra também que me decepcionou aí na loteca 1256, mais pelo goleiro, né? Que falha do goleiro, hein? Deixou a bola escapar da mão dele e o México fez o único gol da partida que deu a vitória para o México, né? 1-0. Venceu a Tchequia por 2-1, a Coreia do Sul. Venceu El Salvador por 1-0. Venceu Trinidad e Tobago por 5-0 e perdeu para a Áustria por 1-0. No grupo, México é o líder já classificado com 6 pontos. Coreia do Sul vem na segunda posição com 3 pontos. Tchequia e África do Sul, os dois com 1 ponto. Ainda tem chances de classificação, hein? Esse aqui vai ser um confronto legal também, hein? Confronto direto entre eles não há e desfalques nas seleções apenas na África do Sul. Zawane foi expulso, suspenso, e Mokoena também suspenso. Bom, palpite bem difícil, hein? A Coreia do Sul fez um bom jogo na primeira partida da Copa do Mundo. Já nesse segundo, contra o México, teve muitas dificuldades. No finalzinho perdeu muitos gols, ainda teve essa falha aí do goleiro da Coreia do Sul. Vejo hoje a Coreia do Sul uma seleção mais forte, mas como as duas seleções aí tá precisando dessa vitória para classificar, é um jogo para eles, né? Será uma final. E aqui eu tô usando o meu quinto e último duplo, viu? Eu tô indo de empate entre eles e vitória da Coreia do Sul. Vamos ver, né, se não teremos mais alguma falha aí dos jogadores coreanos, né? Indo agora para o jogo 14, República Tcheca e México. A República Tcheca empatou com a África do Sul em 1-1 já pela Copa do Mundo. No primeiro jogo perdeu para a Coreia do Sul por 2-1. Aí antes da Copa, venceu a Guatemala por 3-1, venceu o Kosovo por 2-1 e empatou com a Dinamarca em 2-2. Já o México, só vitória nos últimos 5 jogos, hein? Venceu a Coreia do Sul, no último jogo da Copa. Na estreia, venceu a África do Sul por 2-0, venceu a Sérvia por 5-1 antes da Copa, venceu a Austrália por 1-0 e venceu Gana por 2-0, hein?
Na tabela de classificação, o México já classificado com 6 pontos. A Coreia do Sul vem na segunda posição com 3. Grandes chances aí de classificação. E Tchequia e África do Sul, hein? Vai brigar aí, pelo menos, né, para ser o terceiro melhor colocado ou então tomar essa posição aqui da Coreia do Sul, hein? Tudo em aberto nesse grupo, tirando o México, né? No confronto direto entre eles não há, e desfalques nas duas seleções apenas na Tchequia. Jogador Jurasek, lesão na coxa, é incerto. Aqui diz só fim de julho, hein? Pessoal, nesse jogo aqui a gente tem um enorme ponto de interrogação, hein? O México já está classificado, dependendo do saldo, né? Classifica em primeiro ou segundo colocado, vai depender aí da Coreia do Sul. Aqui o México pode vir com um time misto, reserva, né? Para dar rodagem aí para os jogadores que estão no banco. Não acredito muito nisso. Eles não vão correr o risco, né, de na próxima fase aí pegar uma seleção forte. Acredito que querem classificar em primeiro. E aqui nesse palpite, né, com o apoio da torcida, tô acreditando mais no México, tô indo seco na seleção mexicana. Mas é um palpite difícil, hein? Pelo México já está classificado. Eu colocaria mais um duplo aqui, se você tiver condições, indo de empate entre eles. Bom, pessoal, é isso. Esses aqui foram os meus palpites com 5 duplos. Espero demais que essas informações aqui ajudem de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, para dar aquele apoio, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe, deixa aí seus comentários se tiver alguma coisa errada no vídeo, se você tiver novas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você não vai perder mais nada. Quero te agradecer muito se você assistiu esse vídeo até aqui e espero ver você em novas atualizações aqui do canal. Até o próximo vídeo e até breve.